Olá, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de revista bíblica junto com o canal Valor da Sabedoria. A revista passada que nós estudamos, ela teve como tema Batalha Espiritual. Caso você não tenha estudado conosco, você pode acessar todas as lições através do nosso site, que vai estar escrito aqui embaixo. Você pode também acessar o nosso canal do YouTube e você pode também, clicando no card que aparece logo aqui em cima, também ter acesso à playlist ali com todas as lições. A revista que nós vamos começar a estudar agora, ela tem como título A Razão da Nossa Fé. E ela também é composta de 13 lições. E as lições que nós vamos estudar são: Lição 1, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Lição 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Lição 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 5, a identidade do Espírito Santo. Lição 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Lição 7, a necessidade do novo nascimento. Lição 8, a Igreja de Cristo. Lição 9, a necessidade de termos uma vida santa. Lição 10, as manifestações do Espírito Santo. Lição 11, a segunda vinda de Cristo. Lição 12, o mundo vindouro. Lição 13, sobre a família e a sua natureza. Então, sem demoras, vamos começar esse nosso estudo. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão inscreva-se aí embaixo, ativa também o sininho, que todas as vezes que uma nova lição for sendo adicionada no nosso canal, o próprio YouTube vai avisar você para que você não se atrase e possa nos acompanhar uma lição após a outra. Então agora pegue sua Bíblia, tome o seu assento e vamos começar o nosso estudo então para entendermos a razão da nossa fé. Vamos iniciar então o nosso estudo com a lição de número 1, que tem como título A Inspiração Divina e a Autoridade da Bíblia. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa lição ela tem como objetivos principais nos ensinar. Objetivo 1. Reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada. Ponto 2. Mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada. Ponto 3. Explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. Ponto 4. Saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós vamos estudar nesta lição todos esses pontos para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre o que a Bíblia realmente, se ela é inspirada por Deus, como que foi feito, né? E a autoridade que a Bíblia traz sobre a nossa vida. O tópico 1 que nós vamos estudar é exatamente sobre a revelação e a inspiração. O ponto 1 é revelação, que diz assim: nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. Então Deus ele nos conhece melhor do que nós mesmos.
Se nós formos ler ali na carta que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, nós encontramos: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então é lógico que no nosso limite humano nós não conseguimos compreender na sua totalidade as coisas de Deus. Apesar de Deus se revelar a nós de maneiras totalmente diferentes, principalmente através da sua criação. Então foi através do Evangelho, foi através das Escrituras, onde o Senhor então ele se revela para nós, né? Como um pai amoroso, como também aquele que repreende o filho quanto ama. Então todos os seus preceitos, tudo que nós precisamos conhecer de Deus, ele se revelou para nós através das suas escrituras. A inspiração. A inspiração nos diz assim: é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritos sagrados foram os receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos que todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, apesar de eles terem sido escritos por mais de 40 homens diferentes, porém o autor é um só. É Deus que através do seu Espírito Santo ele inspirou esses homens a escreverem tudo o que nós temos, para que a gente possa entender a revelação do Senhor para a nossa vida. Então, todos os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, toda ela, sem tirar e nem pôr, nós temos que ter como infalível palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Ali na epístola onde o apóstolo Pedro escreve ali na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a própria Bíblia, ela fala de si mesma. Ela fala, olha, homens santos escreveram, porém todos eles foram inspirados pelo Espírito de Deus, para que tudo que fosse escrito fosse de acordo à vontade do Senhor. O ponto 3 desse tópico 1 é a forma de comunicação, que nos diz assim: a revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. A frase veio a palavra do Senhor veio a mim a palavra do Senhor, tão frequentemente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Então, quando nós lemos a nossa Bíblia Sagrada, principalmente Antigo Testamento, você vê essas frases sendo ditas pelos profetas. Assim diz o Senhor, né? A outra frase que é veio a mim a palavra do Senhor. Então, são homens que eram usados por Deus e através do Espírito Santo falavam ao seu povo, falavam às nações, dando ali, né, entregando a mensagem que Deus estava falando. Então ninguém falava de si mesmo, era o Senhor usando esses homens para poder falar ao seu povo. Então nós temos aqui algumas referências bíblicas que podem nos dar um entendimento melhor. Lá no livro que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, também nos diz assim a palavra do Senhor: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então toda a história de Jesus Cristo, ela não é uma história, uma fábula inventada. Pedro aqui está dizendo, nós fomos testemunhas oculares, né? Porque eles participaram
tanto do ministério de Cristo, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então, por isso que nós temos que ter a plena certeza de que Cristo ele realmente veio, era Deus em forma de homem. Ele se entregou por nós em morte de cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, porque essa é a base da fé cristã. Então, nós cremos pela fé que assim aconteceu, como está escrito ainda no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, aqui o próprio João dizendo, olha, o que vimos e o que ouvimos, isso nós anunciamos. Ou seja, toda a história, todos os evangelhos, o que demais está escrito é baseado em fatos reais e é onde eles foram testemunha ocular. Então, no Antigo Testamento, Deus usava profetas já apontando para a promessa que se cumpre em Jesus Cristo, aonde então ali os seus apóstolos acompanham Jesus no período de 3 anos do seu ministério e depois vem a pregação do Evangelho, que é, ou seja, o testemunho daquilo que eles viram e ouviram. Então nós temos que ter a plena certeza de que tudo o que está escrito na Bíblia é real, inspirado pelo Espírito Santo e escrito através de homens santos escolhidos por Deus para esse ministério. Tópico de número 2, a inspiração divina. Diz assim: ponto 1, a inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida é theopneustos. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de 2 palavras gregas, theos, que é Deus, e pneu, respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. Então, essa palavra inspiração, ou a escritura é inspirada, vindo então do grego, nos traz uma referência ou um significado de como que tivesse sido soprado, né, por Deus para aqueles homens as quais estavam incumbidos de escrevê-la. E ali no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, parte A, é aquela passagem que nós já conhecemos, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, toda ela, não só em parte, todos os 66 livros, Antigo e Novo Testamento, todos eles foram escritos, ou seja, inspirados pelo mesmo autor, porém sendo escrito por homens santos diferentes. Mas como nós já explicamos, o autor de toda a Bíblia é um só. O ponto 2 é uma avaliação exegética, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A conjunção grega kai, que é e, aparece entre os 2 adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando 2 verdades sobre a escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas 2 coisas. Então esse versículo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se nós lemos ele todo agora, que vai dizer: toda a escritura é inspirada, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ela é inspirada e ela é proveitosa para nós, porque Deus escreveu para nos direcionar, para revelar o seu poder, a sua grandeza a nós, homens mortais limitados. E ela é proveitosa para quê? Para nos ajudar a conhecer e a andar de acordo à vontade do Senhor. Então o Senhor inspira homens a escreverem para que ela fosse proveitosa para todos aqueles que fossem ler, para que Deus então pudesse ser revelado, para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor e conhecer também a sua vontade e as suas leis. O ponto 3 é a autoridade, que diz: a autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, ou
veio a palavra do Senhor. A suprema autoridade das Escrituras, com plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos que crer em tudo que está escrito. Não podemos relativizar a Bíblia. Isso eu aceito porque vai de acordo ao que eu acho que é certo ou errado. Aquilo eu não aceito porque eu acho que é muito forte. Então nós não podemos pensar assim, porque a Bíblia toda ela traz uma autoridade que vem do Senhor. E nós temos que entender que, como nós já falamos aqui várias vezes, desde o primeiro versículo de Gênesis ao último em Apocalipse, ela tem plena e total autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então nós temos que aceitar a Bíblia como um todo, não podendo relativizar ou aceitar parte dela, rejeitando uma parte e aceitando outra. Lá em Êxodos, capítulo 5, versículo 1, parte A, nós encontramos assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então nós vemos que já desde a antiguidade o Senhor vem usando homens para falar a homens. Então quando tem essa frase, assim diz o Senhor, então é lógico que eles estão sendo usados, foi o próprio Deus que falou com eles para enviarem a sua mensagem. Em Jeremias capítulo 1, versículo 1 e 2, encontramos assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então ele apresenta o profeta e depois diz que ele não está falando de si mesmo, porém veio a palavra do Senhor, no caso a Jeremias. Então era o Senhor que entregava, era o Senhor que falava através de Jeremias, sendo ele apenas um canal a ser usado ali por Deus, mas as palavras vinham do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, também encontramos ali: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, é pela palavra de Deus que nós então nascemos de novo e temos a possibilidade de sermos nova criatura. É isso que Pedro diz aqui, porque a palavra dele, ou seja, essa semente, ela permanece em nós. Uma vez em que a gente aceita a palavra do Senhor e deixa que ela venha mudar a nossa vida, transformar a nossa forma de pensar, de agir, de ser, nós vamos nos tornando uma pessoa diferente na presença do Senhor, ou seja, através da revelação de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. O ponto 3 é a inspiração plena e verbal. O tópico 1 diz: inspiração plenária, que está escrito: tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia que Jesus e os seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento. Isso nos permite afirmar que a frase "toda a escritura é divinamente inspirada" se refere à Bíblia completa, os 66 livros do Antigo Testamento. Bem, é lógico que nós temos que entender isso. O Evangelho e todas as outras cartas foram escritas após a ascensão de Cristo, onde começa a pregação das boas novas. Então Cristo, ele citava, ele ensinava usando o Antigo Testamento, assim como os próprios apóstolos, se utilizaram muito nas suas cartas, quando escreviam tanto a judeus como a gentios, eles citavam muito o Antigo Testamento, principalmente as cartas escritas aos judeus, que eles aceitavam a revelação de Jesus Cristo, entendendo que ele já estava sendo prometido desde todas as cartas da lei, dos profetas, das outras escrituras. Então Jesus ele já estava ali
Então, o que eles fazem é usar as cartas, as escritas do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. E Jesus também usou as cartas. Então, o Novo Testamento também depois, ele não tem menos valor do que o Antigo. Porque Moisés foi inspirado para escrever as leis, depois vieram ali os seus profetas, mas no Novo Testamento ali, com Lucas, né, com Marcos, com Mateus, com João, com Paulo, com Tiago. Então, todas essas outras cartas também têm o mesmo grau de autoridade e de inspiração de Deus para serem escritas e usadas por nós também da mesma forma e no mesmo grau que nós recebemos o Antigo Testamento, também o Novo Testamento é com a sua autoridade e inspiração divina. Ponto 2. Inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus. Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura com seus diversos graus de instrução. Desde Moisés até o apóstolo João, passaram-se cerca de 1000 anos. Eles foram instrumentos usados pelo Espírito Santo. Uns produziram som de flautas e outros de trombetas, mas era Deus quem soprava. Assim, eles produziram esse maravilhoso som que são as Escrituras Sagradas. Então, como a gente já vem falando desde o princípio, foram escritores diferentes. Então você vê que são épocas totalmente distintas, com um espaço muito grande entre si. As pessoas que escreveram eram de níveis intelectuais totalmente diferentes. Você vê Moisés, um homem instruído, né, ali em toda a arte egípcia, e Pedro, um simples pescador, não é isso? João. Então você vai ver que são pessoas que têm grau de instrução diferente, mas a Bíblia toda em si ela se completa, nela não há falha. Por quê? Porque mesmo um tocando flauta ou outro tocando trombone, quem sopra é a mesma pessoa, ou seja, o som feito vem do mesmo lugar. Então é o Senhor quem inspirou tanto um que tinha mais conhecimento como o que tinha menos. Por isso que ela não tem diferença, porque ela se completa tanto com um como com o outro, porque o autor sempre foi o mesmo, apenas as mãos que escreviam eram diferentes. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, nós encontramos assim: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, também encontramos assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse nós já lemos anteriormente, então aqui apenas dando mais uma base bíblica para informar que por mais que homens tenham escrito a Bíblia, toda a inspiração ela veio de Deus, para que pudéssemos receber a sua revelação, assim como Ele desejou que fosse feito. O tópico 4 é a única regra infalível de fé e prática. O ponto 1 é proveitosa para ensinar, que diz: o propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isso 2 Timóteo 3,15. A Bíblia revela os mistérios do passado com a criação e as do futuro com a vinda de Jesus, os decretos eternos e as coisas profundas de Deus. Então ali, como diz em 2 Timóteo, né, que o propósito da Escritura é nos ensinar e nos fazer sábios para a salvação na fé em Cristo Jesus. Essa é a função da Bíblia, fazer com que a gente conheça e aceite a Jesus Cristo pela fé, nos dando entendimento e sabedoria para que possamos ser salvos por esta fé em Cristo. Ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: assim os céus e terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tenha feito. Então, como nós também lemos ali,
no tópico dizendo que ele se revela desde o passado, né? Os mistérios antigos, porque nós não temos apenas algum entendimento como tudo foi criado. Se não houvesse a Bíblia, como que nós iríamos ter um entendimento de como as coisas surgiram? Então a Bíblia nos traz informações de mistérios passados, assim também como de coisas futuras. Lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, encontramos assim: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então o Senhor sempre tem se revelado, falando de coisas passadas, anunciando coisas do futuro. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, lemos assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia nas nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então aqui Lucas ele já começa a falar da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar os remidos, buscar a sua igreja. Então ele fala de sinais, ele fala de coisas que irão acontecer, onde nós então temos que ser perceptíveis a esses sinais e diz: olha para cima, porque nas nuvens virá o Senhor. Então ele está falando do arrebatamento, ele virá buscar a sua igreja. Então está falando de coisas já que nós cremos pela fé, que irão acontecer. Então a Bíblia ela é linda nesse sentido. Ela revela coisas do passado que nós não teríamos a menor capacidade de entender como aconteceram, como também ela nos faz promessas e revela o que Deus já tem planejado para o futuro. O ponto 2 nos diz sobre a conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essa orientação está na Bíblia, o manual do fabricante. Então, assim como sempre que nós compramos um eletrodoméstico, um brinquedo ou qualquer coisa, ele vem com um manual explicando como que funciona. Então a Bíblia é o manual do crente. Nós somos feitos por Deus e Deus nos dá um manual. Olha, para funcionar da forma que eu criei vocês para funcionar, então todas as regras estão aqui. Então Deus nos entregou a Bíblia para que a gente aprendesse a viver de acordo às regras do Senhor e com o propósito com que Ele nos criou. Ele diz que ela é proveitosa para nos ensinar. Ensinar o quê? A vontade de Deus, para redarguir, para nos direcionar, para corrigir, ou seja, as nossas falhas ser corrigidas pela palavra, e para instruir em justiça, ou seja, fazendo aquilo que é justo diante dos olhos de Deus, sendo um manual para todo verdadeiro crente, para que ele possa aprender a viver de acordo com os propósitos pelos quais Deus nos criou desde o princípio. O ponto 3 é as traduções da Bíblia. A autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam sua palavra. A inspiração divina se conserva em outras línguas, desde os tempos do Antigo Testamento até hoje. Deus se manifestou e se manifesta a cada um dos seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Então, o ponto mais interessante das Escrituras Sagradas é que seja ela escrita em hebraico, que foi o Antigo Testamento, seja ela escrita em grego, que foi o Novo Testamento, seja ela sendo traduzida do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, que é conhecido como a Septuaginta, seja ela toda traduzida para o latim, que é a Vulgata,
ou depois Lutero traduzindo ela para o alemão, ou hoje nós temos ela em português, em espanhol, em qualquer outro idioma, ela continua tendo a mesma validade e a mesma inspiração, porque é Deus quem fez todas as coisas para que elas possam funcionar perfeitamente de acordo com a sua vontade, porque ela tem que ser pregada e tem que ser exposta a todas as línguas e todas as nações. Então, quer ela seja usada no original ou quer ela seja traduzida para outros idiomas, em qualquer tradução, o teor continuará sendo o mesmo. Então ela não é uma escritura que ela obrigatoriamente, para ser entendida, ela tem que ser apenas lida no seu original, como algumas outras religiões assim o fazem. Porque a Bíblia ela é manifesta para todos os homens. Por isso que ela não tem como negar a inspiração divina, podendo ela ser usada em qualquer língua, sendo usada de qualquer tradução, ela vai trazer o mesmo sentido para todos os homens. Ali no livro de Mateus, capítulo 28, 19, ela diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8, nós encontramos também: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, é pelo Espírito Santo que a palavra é pregada. Todos aqueles que se dedicam ao estudo das Escrituras, todo aquele que quer ser usado por Deus sendo sua testemunha, está pregando o Evangelho, porque é o Espírito Santo que continua agindo na vida do homem para a pregação do Evangelho. Não foi só para ser escrito, também na sua distribuição. O Espírito Santo continua usando homens e mulheres. É o Espírito Santo quem age na vida daquele que ainda não se arrependeu, trazendo a ele o entendimento para que ele possa se arrepender dos seus pecados. A nossa função é falar do Evangelho e viver o Evangelho. O convencimento é através do Espírito Santo. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa parte é crer na Bíblia, estudar a Bíblia, viver a Bíblia e então ser testemunho dela e falar dela para todos aqueles que ainda não a conhecem. Chegamos então à nossa conclusão. Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas mais de 2.935 línguas em que ela é traduzida. Então, temos que crer e temos que receber a palavra de Deus como uma palavra única em poder do Senhor para poder transformar e para poder mudar a nossa forma de ver e pensar nas coisas deste mundo. Porque a primeira coisa que ela faz é nos tirar do plano terreno e fazer com que a gente comece a enxergar um plano espiritual. Recebendo então a Bíblia como toda inspirada por Deus divinamente, nós então entendemos que a vontade de Deus é superior à nossa vontade e é muito melhor para nós do que nós mesmos podemos imaginar. Porque muitas das vezes as nossas vontades podem nos levar a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas se nós temos a Bíblia como nossa única fonte de fé e de regra, então nós vamos começar a andar não mais por vista, mas por fé, sabendo que estamos buscando no Senhor a nossa salvação em sabedoria através da fé em Jesus Cristo. Chegamos ao final então dessa nossa primeira lição, que teve como título a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Eu aprendi muito, acredito que você também tenha aprendido bastante com essa lição, que é muito importante para nós. Então, se você gostou, aproveita e deixa aí o seu like, clica no joinha e também aproveita e compartilha com seus amigos, pessoal da sua igreja, da sua família. Deixa seu comentário, sua sugestão aí abaixo do vídeo. E também já quero deixar o convite para a nossa segunda lição, que tem como título O Único Deus Verdadeiro e a Criação. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreve-se aí, clica no botão inscreva-se e aciona o sininho, que assim sempre que as lições forem sendo adicionadas, o próprio YouTube vai avisar você
e assim a gente continua fazendo essa sequência de estudos juntos até a gente terminar esta revista. Lembrando também que todas as lições dessa revista, como a revista que nós já estudamos anteriormente, vários outros estudos que nós já colocamos no canal, você pode acessar tanto diretamente no nosso canal do YouTube, como acessando a nossa página na internet, que vai estar escrito aí embaixo, www.valordasabedoria.com. E assim você também vai nos apoiando para que o nosso canal continue crescendo. Então eu te agradeço por ter ficado comigo até o final, já esperando te ver então na nossa próxima lição. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.